Boa noite, sou o professor João Alexandre, de Direito Constitucional do Aluno Concurso. Nós vamos comentar então a prova do Tribunal Superior Eleitoral, a prova de técnico judiciário. Bom, vamos começar então a prova de Direito Constitucional. Vamos começar na prova de Direito Constitucional, analisando aqui a questão número 30. Nós tivemos Direito Constitucional tanto na parte de conhecimentos gerais quanto de conhecimentos específicos. A questão 30, vamos comentar aqui, tem item. A questão 30 diz: de acordo com a Constituição da República Federativa do Brasil, são brasileiros naturalizados. Bom, então nós temos dois tipos de nacionalidade de acordo com a Constituição brasileira: a nacionalidade originária, que dá aquela condição de brasileiro nato, e a nacionalidade secundária, que dá o status ao indivíduo de brasileiro naturalizado. Bom, mas aqui na questão 30, ele quis saber sobre os naturalizados, né? Na letra A nós temos os nascidos no estrangeiro, de pai brasileiro ou de mãe brasileira, desde que sejam registrados em repartição brasileira competente. Então aqui na letra A ela está incorreta, porque nós temos na realidade a definição, uma das definições, um dos critérios de nacionalidade originária, de brasileiros natos, não dos naturalizados. Então está incorreta por isso. Na letra B, nós temos os nascidos na República Federativa do Brasil, ainda que de pais estrangeiros, desde que esses não estejam a serviço do seu país. Nós temos mais a letra B também está incorreta, porque aqui nós temos mais um critério de nacionalidade originária, de brasileiro nato, portanto, incorreto em razão de a questão está pedindo aqui a nacionalidade secundária. Ele quer saber quais são os brasileiros naturalizados, né? Vamos à letra C, então. A letra C diz: os estrangeiros de qualquer nacionalidade, residentes na República Federativa do Brasil, há mais de 15 anos ininterruptos e sem condenação penal. Bom, essa questão também está incorreta, apesar de no item C se tratar aqui de brasileiros naturalizados. Entretanto, a nacionalidade secundária, para ser adquirida, de acordo com a Constituição, ela depende sempre de requerimento. E aqui na letra C, o que está faltando é justamente esse requisito do requerimento, porque realmente os brasileiros de qualquer nacionalidade residentes na República Federativa do Brasil há mais de 15 anos, eles têm o direito de aquisição da nacionalidade secundária, se naturalizar brasileiros, mas desde que requeiram, né? Porque no Brasil não há a possibilidade de naturalização automática, então depende do requerimento, depende da manifestação de vontade do estrangeiro em adquirir a nacionalidade secundária brasileira, adquirir a naturalização brasileira. Então está incorreto também o item C. No item D, que é a questão correta, diz: os que na forma da lei adquiram a nacionalidade brasileira, exigidos aos originários de país de língua portuguesa apenas residência por um ano ininterrupto e idoneidade moral. Então está correta a letra D nos termos do artigo 12 da Constituição. Então essa questão 30 está se referindo à parte de nacionalidade, né, constitucional, especificamente o artigo 12 da Constituição. Ok, agora vamos aos conhecimentos específicos, né? Conhecimentos específicos, nós temos a partir da questão 81, uma questão já de direito constitucional. Bom, a questão 81 tratou sobre o recente caso de possibilidade de subdivisão de Estado-membro no Brasil. No caso, o que ficou reconhecido na mídia, né? Esse caso do Pará. Vamos ver como é que está a questão. Questão 81. Recentemente, diz o estado da questão, recentemente no estado brasileiro do Pará ocorreu um plebiscito em que seria decidido pelos eleitores daquela unidade federativa sobre a divisão do estado, para a criação dos estados de Carajás e Tapajós. Se efetivamente o resultado do plebiscito fosse pela aprovação, após voto direto de todos os eleitores com domicílio eleitoral naquele estado e em dia com suas obrigações eleitorais, a próxima etapa deste processo de divisão seria a aprovação pelo Legislativo
da divisão do Estado por meio de. Então ele quis saber, aqui na questão, qual seria o próximo passo necessário para que ocorresse a devida divisão do Estado do Pará em mais dois estados, Carajás e Tapajós. É a chamada subdivisão de Estados-membros, que está prevista lá no artigo 18 da Constituição, no seu parágrafo 3º. Aí ele diz na letra A: por meio de lei ordinária federal, na letra B, por meio de medida provisória, na letra C, por meio de lei complementar federal e na letra D, por meio de emenda constitucional. Veja, no artigo 18, parágrafo 3º, diz que para que ocorra essa subdivisão de Estados-membros, como foi no caso do Pará, era necessária a anterior consulta plebiscitária, né, à população diretamente interessada naquela subdivisão, e posteriormente a aprovação por meio de lei complementar federal, né, do Congresso Nacional, porque se trata de lei do Congresso Nacional, portanto lei federal. Então a resposta correta é a letra C. A letra C. Inclusive, para quem quiser se aprofundar nessa questão da subdivisão do Pará, nós tem uma coluna minha, do professor João Alexandre, no site do Alub, em que nós tratamos, inclusive, sobre essas questões relativas, essa jurisprudência, né, relativa à questão da subdivisão do Estado do Pará. Bom, então vamos à questão 82. Na questão 82, o examinador pede: para se eleger prefeito de qualquer município brasileiro, deve o cidadão possuir idade mínima de letra A, 21 anos, letra B, 18 anos, letra C, 30 anos, letra D, 35 anos. Isso aqui está expresso no artigo 14 da Constituição. A letra correta é a letra A, né? A idade mínima para se eleger prefeito, né, é de 21 anos, de acordo com o artigo 14 da Constituição. Isso aqui está muito tranquilo, o texto seco da Constituição. Vamos então para a 83. Tem um enunciado aqui. O examinador diz: Pedroso Pereira, deputado federal eleito diplomado, ainda não empossado, é investigado como mandante do crime de homicídio qualificado, ocorrido no município onde mantém sua base eleitoral. No espaço de tempo entre a diplomação e a posse do parlamentar, o Ministério Público denuncia o político em face do fato ocorrido. Considerando a situação apresentada, é correto afirmar que a denúncia, letra A, não poderá ser recebida em razão da imunidade processual do deputado. Veja, a denúncia ela pode ser recebida, né? Isso foi alterado na Constituição. Anteriormente, no texto original da Constituição, era necessário, para que o parlamentar fosse processado criminalmente, era necessária a licença prévia da Casa, para que o Supremo Tribunal instaurasse o processo. Depois da emenda 35, foi revogado esse dispositivo na Constituição e não é mais exigida pela Constituição a prévia licença para processo do parlamentar. Era a chamada imunidade formal ou processual. Então está incorreta a letra A. Letra B. Pode ser recebida e processada pelo Tribunal de Justiça do Estado em que ocorreu o crime. Letra B está incorreta porque, na realidade, se trata de parlamentar federal, deputado federal. E a Constituição estabelece, no artigo 102, a prerrogativa de foro a eles. Eles têm foro no STF, ou seja, o juiz natural dos crimes cometidos por deputados federais é o próprio Supremo Tribunal Federal. Trata-se aí de competência originária do STF. Portanto, ele não poderia ser submetido a julgamento perante o Tribunal de Justiça do Estado em que ocorreu o crime. Vamos à letra C. Pode ser recebida e processada pelo Supremo Tribunal Federal. Correto, pode ser recebida e processada pelo Supremo Tribunal Federal. Como eu disse, a emenda constitucional número 35, né, extinguiu essa exigência de licença prévia. Então, hoje, quando ocorre um crime cometido por parlamentar, o Supremo Tribunal Federal ele pode perfeitamente receber a denúncia. O que deve ser feito pelo Supremo Tribunal Federal é a ciência, né? O Supremo ele tem que dar ciência à casa respectiva.
para que a Casa, por iniciativa de partido político, promova a sustação do processo, que é a paralisação do processo contraparlamentar. Então, hoje, a possibilidade que se tem é de sustar, paralisar o processo criminal contraparlamentar. Então, a letra C é a correta. Vamos à letra D. Poderá ser recebida, mas o processo judicial será suspenso até o término do mandato do parlamentar. Não, essa letra D ela tem uma impropriedade, ela tem uma imprecisão nessa letra D, esse item D. Por quê? Porque, na realidade, o processo, como eu falei, ele pode ser sustado, ele pode ser suspenso, pode ser paralisado. Mas isso aqui não é automático, né? O que dá a entender na letra D é como se fosse automaticamente o processo, a partir do momento que ele é recebido pelo Supremo, ele deveria já ser suspenso. Não, na realidade isso depende de incitação, depende da iniciativa, né, de partido político e da decisão da respectiva casa, do parlamentar, por maioria dos membros, né, em votação aberta. Então a letra C ficou a letra correta do item 83. Agora vamos ao item 84. Vamos ao enunciado. No fim de 2011, a Presidente da República editou medida provisória que dispõe sobre a organização e competências das juntas eleitorais. O ato normativo aguarda ser votado no plenário da Câmara, encontrando-se na pauta de deliberação da Comissão Mista do Congresso. A respeito da proposta de iniciativa do chefe do Poder Executivo, é correto afirmar que, vamos às alternativas agora. Letra A. Terá sua eficácia preservada até o eventual veto pelo Congresso Nacional. Esse item está incorreto. Está incorreto porque a medida provisória ela pode perder sua eficácia por decurso de prazo, né? Ela tem um prazo de validade de 60 dias, prorrogável por igual período. Então, está incorreto por isso. Essa eficácia ela não fica preservada até eventual veto, né, pelo Congresso Nacional. Então, ela perde eficácia por decurso de prazo. Letra B. Se não for apreciada em até 30 dias contado de sua publicação, entrará em regime de urgência, trancando a pauta de votação do Congresso Nacional. Está errado o item B, porque o regime de urgência é a partir de 45 dias. Né? Então, a medida provisória, se ela não for votada em até 45 dias, né, ela tranca a pauta de votação. Então, na realidade, a impropriedade do item diz em até 30 dias ela entra em regime de urgência, se ela não for apreciada nesse período. Na realidade, ela entra em regime de urgência trancando a pauta de votação se ela não for apreciada em até 45 dias contados, no caso da sua publicação. Letra C. Terá sua votação iniciada em sessão conjunta do Congresso Nacional. Errado o item C, porque a votação da medida provisória é iniciada na Câmara dos Deputados, é em separado, né? Aí aprova na Câmara, ela segue para a votação do Senado Federal. Letra D. Letra D é o item correto, né? Porque diz, não poderá ser submetido ao Congresso Nacional por tratar de matéria que não pode ser objeto de medida provisória. Esse item D, para demonstrar que ele está correto, nós temos que apontar dois dispositivos constitucionais que se confirmam. Né? Um é o artigo 121, que trata sobre as competências das juntas eleitorais por meio de lei complementar. Né? A Constituição determina que a competência das juntas será estabelecida por lei complementar. Então nós temos uma reserva legal de lei complementar. Né? Não pode ser tratado por meio de lei ordinária, nem mesmo por medida provisória. Inclusive, lá no artigo 62 também, temos vedações às medidas provisórias. Lá se diz que é vedada medida provisória para tratamentos de matéria reservada à lei complementar. E a medida provisória também não pode tratar sobre matéria de direito eleitoral. Portanto, essa questão está errada. Essa questão é a questão correta, né? O item D é o correto. Porque essa medida provisória ela não pode tratar sobre matéria de competência de junta eleitoral. Bom, vamos agora
Vamos agora ao item, a questão 85. A questão 85 é a questão sobre o Poder Judiciário na Constituição. A questão 85 é a questão sobre o Poder Judiciário. Vamos lá, o Tribunal Superior Eleitoral denegou a segurança em ação mandamental impetrada por FS, prefeito eleito de Rio das Flores, que buscava impugnar a decisão do Tribunal Regional Eleitoral e que determinou a cassação do mandato eletivo do político em razão de condutas caracterizadoras de abuso de poder econômico. Em face da decisão proferida pelo TSE, ele pede para se julgar os itens. Vamos lá, a primeira coisa a ser analisada aqui, já no enunciado dessa questão, é que o Tribunal Superior Eleitoral ele denegou mandado de segurança. Houve uma denegação de um mandado de segurança. A partir desse pressuposto, vamos à análise dos itens. Letra A. Cabe recurso ordinário a ser apresentado perante o STF, Supremo Tribunal Federal. Correto, né? Na letra A nós já temos aqui o item correto. Por que está correto? De acordo com o artigo 102 da Constituição, no inciso 2º, nós temos as competências recursais ordinárias do STF. E uma das competências ordinárias recursais do Supremo Tribunal Federal é a apreciação de mandado de segurança quando denegado pelos tribunais superiores em única instância, como é o caso da situação hipotética aqui apresentada pelo examinador. Letra B. Cabe recurso especial a ser apresentado perante o STJ. Errado, né? Não se apresenta, não se impetra recurso do Tribunal Superior Eleitoral para o STJ, até porque os dois são tribunais de instância superior, estão no mesmo nível da divisão judiciária. Letra C. Não cabe recurso esgotada a última instância da justiça especializada. Letra C está incorreta também, porque a regra em relação à competência da justiça especializada eleitoral é da irrecorribilidade, né? Entretanto, nos casos dos remédios constitucionais, a própria Constituição traz a exceção, onde se cabe o recurso, inclusive, à Suprema Corte Brasileira. E a letra D. Cabe embargo de divergência a ser apresentado perante o Supremo Tribunal Federal. Não se trata na situação hipotética, de embargo de divergência. Embargo de divergência é um recurso previsto pelo Código de Processo Civil, não está nem previsto pela Constituição Federal, que está relacionado a questões de divergências entre turmas. Então, é um recurso apresentado no próprio Supremo. Então, não é um recurso apresentado do TSE para o STF. Portanto, a letra correta ficou a letra A. Vamos à questão 86, onde tem mais um caso hipotético aqui apresentado pelo examinador. O examinador estabelece: a Presidente da República vetou 3 artigos de projeto de lei XY de 2011, que foi regularmente aprovado pelo Congresso Nacional. De acordo com a Constituição Federal de 1988, é correto afirmar que o veto poderá ser apreciado pelo: letra A. Senado Federal é rejeitado pelo voto da maioria absoluta de seus membros. Errado, porque a apreciação do veto se dá em sessão conjunta do Congresso Nacional. B. Câmara dos Deputados e rejeitado pelo voto da maioria absoluta de seus membros. Está incorreto também a letra B pelo mesmo motivo ressaltado aqui na letra A. É em sessão conjunta do Congresso Nacional. Letra C. Congresso Nacional em sessão conjunta e rejeitado pelo voto da maioria relativa de seus membros. O item C também está incorreto. Por quê? Apesar de ser o Congresso Nacional realmente em sessão conjunta que delibera sobre o veto, mas a rejeição do veto presidencial não se dá por maioria relativa, não se dá por maioria simples, e sim por maioria qualificada, chamada maioria absoluta, maioria absoluta dos membros. Então ficou correto aqui a letra D, que diz: o Congresso Nacional em sessão conjunta e rejeitado pelo voto da maioria absoluta dos deputados e senadores. Correto o item D da questão 86. E por fim,
nós temos aqui o comentário, vamos comentar aqui a questão 87, que é uma questão bastante complexa, né? Que trata sobre o poder legislativo. Vamos lá. O examinador diz: o poder legislativo tem sido alvo de inúmeras críticas por parte dos meios de comunicação e da sociedade civil em geral, no que tange a conduta dos representantes políticos eleitos. Com relação às vedações e autorizações a este poder, deputados e senadores, segundo a Constituição, letra A, investido em cargo de ministro de Estado, não perderão os respectivos mandatos eletivos. Está correto. O parlamentar, quando ele é investido em cargo de ministro de Estado, ele não está sujeito à perda do seu mandato eletivo. Ele mantém, né, o vínculo com a casa. Então está correta a letra A. Letra B. A partir da posse não podem firmar contrato com pessoa jurídica de direito público, exceto quando o contrato obedecer a cláusulas uniformes. Essa questão eu disse inicialmente que ela está um pouco complexa por questões de peguinhas, né, que o examinador colocou. Como por exemplo aqui, ó, a perda do cargo de deputado, no caso de firmar contrato com pessoa jurídica de direito público, ela não se dá a partir da posse, de acordo com a Constituição, ela se dá a partir da diplomação. Então o erro do item está aí, não é a partir da posse, sim a partir da expedição do diploma parlamentar pela Justiça Eleitoral. Letra C. Durante a vigência de estado de sítio e do estado de defesa, poderão ter suspensas as imunidades parlamentares mediante o voto de 2/3 dos membros da Casa a que os deputados e senadores pertencerem. Outro peguinha aqui que o examinador colocou na letra C, que foi o seguinte: realmente é possível, de acordo com a Constituição, a suspensão das imunidades parlamentares? Sim, por decisão da própria Casa. Entretanto, essa suspensão só pode ser determinada pela Casa nos casos de estado de sítio e não nos casos de estado de defesa. Então o erro da questão está aqui, nesse ponto. E por fim, a letra D, o item D, está também incorreto, porque diz assim, ó, quaisquer informações recebidas em razão do exercício do mandato ou não são protegidas pelo sigilo de fonte. Na realidade, o parlamentar, ele não é obrigado a prestar esclarecimentos, né, servir como testemunha a respeito de fatos que foram recebidos em razão do exercício do mandato, em função dele. Né. Agora aqui diz, ó, em razão do mandato ou não. Né. Na realidade, essa proteção constitucional parlamentar de não prestar essas informações só se dá quando elas foram recebidas em razão do próprio exercício do mandato. Ok? Bom, pessoal, então é isso. Esses são os apontamentos aí e comentários a respeito da prova do TSE de Direito Constitucional. Grande abraço a todos.